Senhoras e senhores, e a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet e ao vivo, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 35ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Boa noite. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Mídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Wali Ali Hamid. Estando presente mais um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Ricardo Vieira da Silva para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Mas ele não... Marco, tem que fazer a revisão, né? Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram, até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Amém. Gostaria de solicitar o primeiro secretário para fazer verificação de chamada. Vereador Marco Ribeiro Santos. Presente. Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação a ata da 34ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores e com a ausência do vereador Ali Hamid. Não tendo matérias do Poder Executivo, vamos passar às matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ementa da matéria do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 395 de 2015, Márcio Alexandre Mídio de Oliveira, proíbe o ingresso e ou a permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público e da outras providências. Solicito, expediente recebido diversos. Solicito ao segundo secretário da mesa para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício do Hospital e Maternidade Mairiporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro referente ao mês de setembro de 2015, acompanhado do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos. Segundo ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mairiporã, IPREMA, encaminhando o balancete referente ao mês de setembro de 2015. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora vamos passar a... Não, gostaria que fosse feita a verificação de chamada pelo primeiro secretário. Vereador Ali Hamid. Presente. Vamos passar às moções. Convido a vereadora Valdeci... Desculpa. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura na ordem numérica das indicações. Relação de indicações. Vereador Écio Minozzi Júnior, 1159 a 1161. Vereador Edio de Oliveira Souza, 1162 a 1164. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 1165 a 1167. Vereador Ali Hamid, 1168 e 1170. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 1171 e 1172. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 1173 a 1175. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes,
1176 a 1178. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 1179 a 1180. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 1181 a 1183. Vereador Rafael Tadeu Martim, 1184 a 1186. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 1187 a 1189. Vereador Valdeci Fernandes, 1190 a 1192. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora sim, vamos passar às moções. Convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para que faça a leitura da moção reivindicando providências de número 49 de 2015 de sua autoria. Boa noite a todos. Moção reivindicando providência número 49 de 2015. Senhor presidente, considerando que os munícipes cobram providência dessa vereadora solicitando melhoria no sentido de pavimentação na rua Iososuke Hayashida, Jardim de Pom, Avenida Ezequiel Dorito Bueno, Corumbá, e na estrada que liga o Salão da Assembleia das Testemunhas de Jeová, a Padaria Amarela, toda ambas em terra preta. Considerando que as mencionadas vias estão precárias, sem condições, para que transita veículos, principalmente quando chove. Considerando ainda em pedidos anterior, esta vereadora solicitou melhoria às citadas ruas, que através dessa moção requer providência a fim de providenciar mais conforto e aos munícipes e aos visitantes. Apresentador também na forma regimental, depois de ouvir o colégio do plenário. Apresento moção reivindicando providência ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de pavimentar com asfalto a rua Iososuke Hayashida, no Jardim de Pom, a Avenida Ezequiel Dorito Bueno, no Corumbá, e a estrada que liga o Salão da Assembleia das Testemunhas de Jeová, a Padaria Amarela em Terra Preta. Plenário, 27 de março, 27 de outubro de 2015. Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Agora eu coloco em discussão a moção reivindicando providências. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Gostaria que o prefeito desse uma atenção para aqueles moradores que moram ali na Canjica, Mato Dentro, porque a estrada que liga a Assembleia Testemunha de Jeová, que liga até a Padaria Amarela, a estrada, quando chove, ninguém consegue passar. Mesmo do Corumbá também, quando chove, os alunos ficam sem ir para a escola, não tem condições de chegar até a escola, porque a estrada, patrulha e cascalho é a mesma coisa nada. Quando chove, fica precária. Eu gostaria que o prefeito desse uma atenção para esses moradores. Está disso. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, só lembrando que a estrada que liga a Testemunha de Jeová até a Padaria Amarela já está no projeto do PAC, esperando a liberação de 3 milhões de reais do governo federal. Assim que liberar, será feita. Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providência número 49 de 2015. Convido o vereador Ed de Oliveira Souza para que faça a leitura da sua moção de congratulações de número 31. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 31 de 2015. Senhor presidente, considerando por primeiro a lei número 2484/2005, alterada pela lei número 3510/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamentam a adoção de praças públicas pela iniciativa privada no intuito de preservação,
Considerando que, devido às leis supramencionadas, o prefeito municipal, Dr. Márcio Pampuri, celebrou no dia 30 de junho passado com a empresa Unigarden Empreendimentos Hoteleiros um termo de cooperação, considerando que, segundo o referido termo de cooperação, a empresa se propôs, pelo prazo de 2 anos, a adotar a Praça Arlindo Carpe, conhecida como Praça dos Namorados, localizada em Terra Preta, onde executará obras de paisagismo, iluminação, reparos e manutenção. Considerando que essa parceria é de grande valia para os moradores de Terra Preta, que poderão usufruir mais dignamente de um espaço destinado a lazer e que sempre necessita de referida manutenção, principalmente pela grande quantidade de pessoas que por ali passam, face estar ao lado do posto de saúde, apresento a dota mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção de congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Márcio Pampuri, e às pessoas representantes do Unigarden Empreendimentos Hoteleiros, quais sejam o senhor Daniel Carvalho, encarregado pelos trabalhos, a senhora Cláudia Jacinto, diretora, e a proprietária Tatiana Ciaulis, pela excelente iniciativa de celebrar o termo de cooperação para a manutenção da Praça Arlindo Carpe. Plenário, 27 de março, 27 de outubro de 2015, Hélio de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloca em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e professor Edio. Então, senhor presidente, essa moção é justa pela situação que nós estamos vivendo na cidade. As praças realmente estão deterioradas, abandonadas, sem manutenção. Então, muita inteligência do prefeito ao celebrar esse termo com o Hotel Unigarden, para que lá em Terra Preta eles fizessem essa adoção da praça por um período aí de 2 anos, que pode ser prorrogado, e vale também para todas as praças do que temos na cidade, e cabe aí a iniciativa privada, né, copiar o exemplo do Hotel Unigarden, que realmente tem trabalhado aqui no nosso município, não só gerando empregos, né, mas temos lá também um asfalto que liga a rotatória da Fernão Dias até o hotel que eles fizeram. Então, essa moção nada mais é do que o reconhecimento desse vereador pelo trabalho e desempenho do prefeito nessa parceria com a iniciativa privada, e também aos donos do Hotel Unigarden por realmente adotarem a Praça Arlindo Carpe, que precisa. Esse vereador mesmo tem, às vezes, feito reparos lá, porque é perto da minha casa, né, ao lado da minha casa. Então, fico contente com essa parceria e eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir a moção, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado, com voto favorável de todos os senhores vereadores, a moção de congratulações de número 31 de 2015. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à senhora Irene da Silva de Oliveira e ao senhor Luiz Medeiros de Araújo. Obrigado, vereador. No momento oportuno faremos. Convido o vereador e vice-presidente dessa casa, o Marco do Táxi, para que tome os trabalhos, que a próxima moção é de minha autoria. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência ocupar a tribuna, gostaria também de solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Manuel Graciano dos Santos e compartilhar com o vereador Rafael, da dona Irene e do senhor Luiz de Medeiros. Será observado, vereador. Convido o vereador presidente Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura da moção de repúdio número 1 de 2015 de sua autoria. Boa noite a todos.
Moção de repúdio número 1 de 2015. Nobres pares. Considerando que há décadas as instituições que integram o sistema chamado Sistema S, formado pelo SENAI, SESI, SENAC e SESC, entre outras, trabalham incansavelmente pela educação brasileira, melhorando o ensino e buscando novas alternativas para a formação profissional de jovens e adultos. Considerando que esse trabalho abrange os sistemas de educação básica, profissional e continuada, atendendo diretamente milhares de estudantes. Considerando ainda que o Sistema S conta com a contribuição das indústrias para a manutenção de suas atividades educacionais, que são modelo de qualidade e excelência em todo o Brasil. Considerando também que mesmo em momentos de crise financeira, o país não pode e não deve cortar gastos com o setor primordiais, como é o caso da educação e da saúde, sob pena de incontáveis prejuízos disponibilizados pelo setor público, cujo fornecimento fará previstos e garantida a Constituição Federal de 1988. Considerando finalmente a notícia de que o corte de verba federal direcionada ao Sistema S, cuja efetivação acarreterá enormes e incontáveis prejuízos às instituições de ensino, inclusive com a possibilidade de corte de pessoal e diminuição de vagas direcionadas às bolsas de estudos. Requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colênio plenário, a presente moção de repúdio à proposta do governo federal que visa o corte de verbas direcionada ao Sistema S, SENAI, SESI, SESC e SENAC. Haja vista a relevância de suas atividades em prol da educação brasileira. Plenário 27 de março, 27 de outubro de 2015, assinado pelos vereadores Alexandre dos Santos, primeiro secretário, Rafael Tadeu Martins, segundo secretário, Valdeci Fernandes, vereador, Ed de Oliveira Souza, vereador, Écio Minose Júnior, vereador, Juvenil de Oliveira Dantas, vereador, Marco Antônio Ribeiro dos Santos, vereador, Marcos Pinto Barbosa, vereador, Oswaldo Loureiro Filho, vereador, Ricardo Vieira da Silva, vereador, Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora, e Walid Ali Hamid. E automaticamente por esse presidente, vereador Márcio Alexandre Mídio Oliveira. Então a moção segue assinada por todos os senhores vereadores, com apoio de todos os senhores. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção de repúdio número 1, 2015. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes e público que nos acompanha ao vivo pela internet. Essa semana nós tivemos a felicidade, final da semana passada, tivemos a felicidade de receber aqui os dirigentes do SENAI, e em nome do senhor Wagner eu quero cumprimentar a todos e falar a respeito, justamente para falar a respeito desse corte que o governo federal está pretendendo mandar para o Congresso para que seja um corte de aproximadamente 30% no investimento com o SENAI, enfim, com todo o sistema S, né, como foi dito aqui na moção. Então nós fomos procurados e solicitados para que nós fizéssemos, desse o apoio para que chegasse ao governo federal essa moção de todas as câmaras municipais, principalmente do estado de São Paulo, para que não obtivesse esse corte nos gastos, que realmente não é gasto, né? Isso não chega a ser gasto, isso é investimento, não é gasto. Então, a moção de repúdio é justamente para que incentive ao governo federal e sensibilize ao governo federal para que não faça esse corte no Sistema S, porque será um prejuízo incalculável para todas todas as pessoas que ali abrangem o Sistema S, profissionais e alunos principalmente, que ficarão aí, se tiver esse corte, automaticamente ficarão sem muitas vagas, deixarão de existir. Então, fica essa moção de repúdio, e tenho certeza, com o apoio de todos os senhores vereadores, que todos assinaram favoravelmente, tenho certeza que ficará essa moção para que nós, através dessa moção, consiga chegar em mais outras câmaras e consiga fazer com que não tenha esse corte no orçamento do Sistema S. Então é isso, é a nossa moção, reivindicando moção de repúdio em relação ao corte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, e meus parabéns. Mais algum vereador para discutir a moção? Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Écio.
presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, aí me refiro a Vossa Excelência, não o que está agora atuando, o vereador Marcinho. A iniciativa compartilhamos, todos os vereadores, né? É inegável, se a gente fizer um retrospecto da origem do Sistema S, já na Constituição de 34, no governo de Getúlio Vargas, foi criada a obrigatoriedade do ensino primário, à época, primeira a quarta série, e também que as indústrias e o comércio oferecesse para os seus funcionários preparação profissional numa quantidade, eu não me preparei para isso, mas numa quantidade relativa aí que tivesse mais de 100 ou 200, o número exato eu não sei. E a partir daí, na de 37, a de 46, nas constituições que vieram daí para frente, foi se aperfeiçoando. E o Sistema S, ele acaba se consolidando durante esse processo todo. E hoje, e a disputa pelo fundo público da educação se dá entre as escolas públicas e as escolas privadas, que é um processo natural no nosso país. A Constituição de 88, ela dá a garantia de uma maneira mais contundente, e a legislação, a LDB, que já tinha uma anterior, em 61, a LDB, ela consolida. E no nosso município, só para ser específico, o Senai, ele vem para cá, é recente, tem 7 anos por aí, né? E tem aí, olha, nós temos muitos jovens se formando, né, e se preparando de uma forma qualificada para o mercado de trabalho. Então, não poderíamos deixar de dar essa pequena contribuição, é um fato político, né, mas é uma pequena contribuição nesse sentido de mostrar que a insatisfação do corte de recursos para esse sistema que se aperfeiçoou e vira referência no nosso país. Então, não poderíamos deixar de apoiar, né, e tomara que isso tenha algum resultado e que o corte não ocorra, ou então que amenize, né, porque nós, além de profissionais, nós estaremos deixando de formar outros profissionais. Além do corte de pessoal, deixará de formar profissionais que a indústria, no caso do Senai, mas o comércio, eles precisam de verdade. Parabéns a todos os vereadores aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Questão de ordem. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite, senhor presidente, vereadores e a todo o público presente. Eu fiquei, sinceramente, muito surpreso com isso, né? Porque há muito tempo eu venho cobrando aqui algum posicionamento do Estado, alguns posicionamentos com relação ao apoio à profissionalização, ao aprendizado industrial, que é muito forte no nosso município. Que, aliás, é um dos poucos vestígios que sobraram do nosso desenvolvimento industrial na nossa cidade. A gente tem muita dificuldade para atrair uma empresa para cá. Recentemente, eu coloquei dados aqui sobre abertura e fechamento de empresas. A relação sobre o que está acontecendo entre o Brasil, o Estado e Mariporã. E, para vocês terem uma ideia, eu disse há 3 semanas atrás que se abriu 287 alvarás de funcionamento entre comércio, indústria e outras atividades no ano de 2015 em Mariporã, 287. E fechou, infelizmente, 207. Então, restou 80 alvarás em funcionamento na cidade. Eu me lembro, senhor presidente, quando em o ano de 97, ainda não existia a formalização do Senai em Mariporã, o ex-prefeito, falecido, saudoso, Arlindo Carpe, colocou cursos. Eu lembro até o Elétrica Residencial e Layout, que era uma espécie de uma pintura em camiseta, não sei se mudou o nome hoje, ali na Escola NID, para que nós possamos ter uma formação aos fins de semana.
Era uma parceria do município. E eu atentei com tão bons olhos aquilo, que aquilo mudou praticamente toda a minha vida, porque mesmo com o conhecimento que eu tinha, com todo o trabalho que eu havia no comércio, quando eu fui entregar meu primeiro currículo, eu lembro até a empresa, que foi a antiga Profama, que precisava de um funcionário, quando olharam no meu currículo, só de ter a formação pelo Senai, aquilo ali abriu a porta de uma maneira gigantesca. Eu imagino quanta porta fechada agora vai ter. É isso que dói o coração da gente. Nós temos aqui, vereador Rafael Tadeu, vereador Marcos Utax, fazemos parte da comissão de fomento econômico e turismo, e a gente sabe da dificuldade que estão as empresas. Todos os senhores vereadores recebem currículos diariamente, e nós sabemos a dificuldade que o jovem tem hoje de formação. Então, hoje a gente não pode simplesmente criticar, vereador Marcinho, um jovem porque, poxa, mas está aí isso, aquilo, você não tem nada no currículo. Mas o que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro para ir até Terra Preta. A situação está desse jeito. E quando chega lá, ainda se depara com uma notícia dessa. Eu imaginava que estava ruim, mas chegar a esse ponto de cortar a educação, privar as pessoas de se formar, de se tornar alguém, isso é demais. Isso realmente é demais. Não estou fazendo nenhum discurso demagogo aqui, não. Essa Câmara aqui, desde 2013, quando começou aqui o nosso mandato, eu dizia sobre a economia do Japão. O Japão devastado com a Segunda Guerra, mesmo devastado com a Segunda Guerra, comendo só batata doce que sobrou debaixo da terra depois das bombas, eles, mesmo comendo batata doce, senhor presidente, eles investiram, o governo investia nessas grandes marcas que eram famílias rurais, que vocês veem hoje, Suzuki, Toyota, Honda, era tudo família de ruralista. Um fazia trator, outro fazia motor, outro fazia alguma espécie de equipamento. E vocês veem o que é mais de 50 anos investindo em educação. A única economia que cresceu em 2013, a única, foi o Japão. Ele tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro e tem muito mais dinheiro e potência e crescimento do que o nosso país. Então, qual caminho que a gente vai escolher? Será que é simplesmente suprir a informação de quem está querendo ter e querendo ser alguém? Esse não é o caminho. Esse é o caminho do regresso. Eu apoio, senhor presidente, parabéns pela moção. Eu nunca imaginei que fosse assinar uma moção de repúdio a alguém, mas essa eu assinei com o maior prazer e, se quiser, assino de novo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Dr. Ricardo. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, Marcinho, tenho que parabenizá-lo pela atitude. E o que eu queria falar aqui, eu acho que o tempo não seria suficiente para poder dizer o que eu acho disso. Primeiro, é uma situação que é considerada totalmente absurda. É uma absurda porque essa situação, ela tira alguma coisa que nós procuramos. Nós procuramos a dignidade. O trabalho, como o velho ditado diz, o trabalho dignifica o homem. Além do trabalho dignificar o homem, significa que é um dever social. É um direito inalienável de cada um de nós, de todos vocês, cidadãos. Eu queria aqui colocar como que um repúdio também de estar, sim, colocando que o Brasil está indo do lado ao contrário. O Brasil está indo contra todos os preceitos de um país desenvolvido. Sobre cortes de despesas relacionadas à situação em que vocês estão procurando aquilo que sempre almeja, um emprego. Nós devemos prestar atenção de que
O governo ele faz um corte, mas ele não faz um corte na gordura, ele faz um corte na carne. Ele não só faz um corte na carne, justamente por quê? Porque ele precisa resolver alguma coisa que nós não somos culpados em parte. Nós temos que sim mostrar que o que eles estão tentando fazer é simplesmente colocar a condição de compensação dessa corrupção deslavada, dessa corrupção porca, dessa condição nociva que atravessa o nosso país, extremamente maléfica e que atinge a nossa sociedade de uma forma que impacta na condição do direito de trabalho. No direito de dignidade que nós precisamos, né, e nós temos esse direito, porque é somente o trabalho que dignifica a nossa família. E nós fazemos a nossa parte. Eu sempre falo que o desrespeito e a falta de coerência está simplesmente naqueles aos quais eles dirigem o ônibus a qual nós estamos todos juntos. Por isso, é necessário a gente também colocar a mão na consciência de que isso também possa ser culpa nossa também. Porque nós colocamos essas pessoas que estão lá simplesmente colocando a vida da nossa nação, como são todos vocês, que uma nação que deve crescer, que deve desenvolver, ele está indo ao contrário. Nós não temos bons exemplos, como tínhamos antigamente. Nós não temos bons exemplos políticos. Nós temos, sim, né, uma desvairada situação de incompreensão política em relação a nós que precisamos, né, cobrar as nossas responsabilidades. Nós temos sim que repudiar isso. Da mesma forma que eles estão se colocando na condição de que, né, nós estamos escolhendo as pessoas erradas para nos dirigirmos. Eles não estão pensando na gente. Eles não estão pensando no povo. Eles estão pensando nessa corrupção que a gente vê na televisão todo dia. Nessa situação nociva, porca, nojenta, que existe, sabe do quê? Né? De gente que não se importa com a gente. A educação, ela sempre foi uma das pilastras de qualquer desenvolvimento de qualquer país. Aqui, como foi falado pelo vereador Aladim, em relação ao país, ao Japão e aos países da Europa, nós estamos indo do lado ao contrário. Eles estão cortando, sim, aquilo que é o direito de nós nos desenvolvermos, de nós crescermos, de nós termos a nossa família, de nós termos a nossa dignidade de ser pai. E quando ele atinge a nossa situação de dignidade do pai, ele está tirando o nosso direito de trabalho. Porque é através do trabalho que vocês levam o pão e o leite dentro de casa. Desenvolver dessa forma, nós nunca vamos atingir ser um país desenvolvido. Porque a educação e o trabalho técnico é isso que faz a gente ser um país grande. E, na verdade, nós estamos retrocedendo na condição de que nós vamos ser eternamente escravos dos outros. Por um motivo. Porque a cabeça pensante não pensa na gente. Eles pensam no bolso deles. Infelizmente, nós passamos por um motivo muito triste. E o Marcinho, ele fez essa moção de repúdio que poucas vezes aqui nós assinamos. Mas essa é uma moção de repúdio que eu faço questão também de assinar. E se pudesse, eu assinaria novamente. Se tivesse a chance de ter 2 assinaturas, teria a minha. Desenvolver sempre. Retroceder nunca. Senai, SESI, SESC, SENAC deve sempre existir como uma possibilidade de nós termos uma vida mais digna e melhor. Por isso, eu me coloco a
total disposição, né, de todos os trabalhadores ou de todas as pessoas que simplesmente querem aprender. Ninguém nasceu sabendo. Mas aquilo que a gente deveria ser contra também é aquele que não quer aprender. E vocês querem aprender. Vocês querem ter uma profissão. Vocês querem um salário melhor. Vocês querem com que o nosso país seja visto como uma potência. Não é desse jeito. Eu acho que o corte que a gente possa ter, né, é o pior que já existiu nisso. E tudo que você imagina que vem da nossa capacidade, né, vem através do trabalho. E o trabalho é um direito inalienável de todo cidadão. O trabalho é um dever social. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele é nobre. O trabalho, ele faz com que a gente seja homens de verdade, cidadãos de verdade, pais de família, e na condição de que isso é um absurdo. Cortar, sim, é como se cortasse, né, investimentos na saúde. E só eles poderiam perceber, sabe quando? Quando começasse a morrer gente por falta de investimento na saúde. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase desesperadora, constrangedora, e os bons exemplos lá em cima nós não temos. Então eu acho que deve chamar a atenção de vocês também, né? Escolher melhor quem possa representar a gente. Escolher melhor quem que possa simplesmente representar a sua família. Vamos parar com esse oba-oba. Esse oba-oba de escolher, sabe como? Gente como se fosse para protestar. Vamos escolher os caras bons. Vamos escolher as pessoas que possam sair na condição de querer representar nós de verdade. E não isso que está acontecendo. O que está acontecendo, isso é uma bandidagem. Isso é curriola. Isso é sem vergonhice. Isso significa hipocrisia. Isso chama-se perfídia. Chama trair a nossa confiança. Isso chama-se ambição deslavada. É falta de honestidade dessas pessoas que agora, para cobrir um determinado constrangimento que nós passamos no mundo, hoje nós conseguimos ser o quê? Ser a corrupção, a maior corrupção que já existiu no planeta. É dentro do nosso país, é debaixo da nossa barba. É por isso que nós estamos pagando, por isso que nós estamos aqui numa situação desesperadora. Por quê? Porque talvez eu acho que nós escolhemos errado. A responsabilidade tem que ser correlata. Você pode falar o que você quer, mas você responde por aquilo que você falou e que você escolheu. Eu acho que isso a gente tem que colocar na cabeça, que essa bandidagem, essa situação, talvez fosse pela inocência de nós acreditarmos em que eles pudessem representar a gente de verdade. Muito obrigado. Vereador, obrigado, viu, vereador? Mais algum vereador para discutir a moção? Essa palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Quero ser bem breve aqui, mas vou deixar meu recado. Eu assinei a moção de apelo e, se precisar, repetir 10, 20, 30, 50, 100 vezes. E vocês estão de parabéns de manifestar. Se vocês precisarem, a Tia Val acompanha vocês até Brasília. Outra coisa, em vez do governo estar abrindo escola, estar fechando escola, como é que vai ficar nosso país? O governo não pode fazer isso. É o jovem que quer aprender, que quer fazer um curso, que quer trabalhar. Muitos deles não têm condições de fazer uma faculdade. É um meio de arrumar um emprego, é fazendo um curso técnico. Conta com o meu apoio, gente. E vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discutir a moção? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e professor Édio.
presidente Márcio Alexandre, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa dessa moção. E aqui eu não poderia deixar de fazer minha manifestação, minha colocação, minha posição sobre essa questão. E o professor Écio abordou bem a questão histórica do sistema S na nossa sociedade brasileira, que ao abordar a questão do ensino profissionalizante, nós sabemos muito bem que muitos governos passaram por crises econômicas, mas jamais deixaram de investir no ensino profissionalizante. Por quê? Porque os nossos jovens, filhos da classe operária, como a tia Val colocou, muitas vezes não têm oportunidades aqui de ir para uma universidade federal, estadual, pública. E cabe a eles essa escolha do ensino profissionalizante, que esse sistema S tem proporcionado a eles uma opção no mercado de trabalho, que hoje nós sabemos que é muito difícil. Quando a pessoa vai procurar o seu primeiro emprego, a primeira pergunta que vem é qual a sua experiência? E nós sabemos muito bem que os estudos têm sido, muitas vezes, né, o ensino público que nós temos, ele não é tão valorizado. O ensino médio hoje, estou vendo ali muitos meus alunos, que eles sabem muito bem que o nosso ensino médio é meio que placebo. Então, eles encontram uma satisfação de estudar indo para esses cursos, porque eles sabem que amanhã poderão ter um emprego garantido no mercado de trabalho. O sistema S também, ele dá essa oportunidade, né, dos filhos da classe trabalhadora a um dia ingressar numa universidade, porque eles vão ter salário para poder pagarem os cursos que muitas vezes eles não conseguem passar aí nas faculdades públicas. Então, a mão de obra qualificada, ela tem que ser incentivada pelos governos, somente aqui no Brasil. Senão, o que a nossa presidenta ou nossos governantes federais estão pensando? Em acabar com esses cursos e trazer mão de obra qualificada de Cuba? Talvez seja de Cuba, né? Talvez seja essa a intenção, eu não sei. Mas fica aqui, senhor presidente, meu total repúdio, né, a essa iniciativa do governo federal em cortar esses gastos justamente do sistema S, que é um sistema que dá a esperança aos nossos jovens de ingressar no mercado de trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não tendo mais vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a moção de repúdio número 1 de 2015, com o voto de todos os vereadores, com a ausência do vereador Nil. Agora quero convidar o presidente que retorne seus trabalhos. Quero parabenizar todos os senhores vereadores que votaram favoravelmente a essa moção de repúdio, que não é a moção simplesmente do vereador Marcinho, mas de toda essa Câmara Municipal, e parabenizar também a toda a diretoria e todos os alunos do Senai. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre, e os apartes por apenas 1 minuto. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o segundo secretário, o vereador Rafael Tadeu. Cadê o Nil? Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora.
Boa noite ao público presente, uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Iniciando, eu gostaria de falar um pouquinho das datas comemorativas, né? Dia 25/10, comemoramos o Dia do Dentista. Dia 26/10, o Dia do Trabalhador da Construção Civil. Dia 28 de outubro, comemoramos o Dia do Funcionário Público, que merece os nossos parabéns. Dia 29, comemoramos também o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do homem. O livro pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Os livros surgiram há centenas de anos. Desde então, continuam maravilhando as gerações com contos fantásticos e registrando os principais acontecimentos da história da humanidade. E o melhor e o maior livro até hoje escrito é a Bíblia Sagrada. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar com o meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a retirada de entulhos no seguinte local: a Rua Laura Gomes Ramikel, altura do número 128, Jardim Santana. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que, após podar as árvores e implantação de guias, ainda existem entulhos que atrapalham o tráfego de veículos. No meu segundo ofício, também solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a troca de um poste no seguinte endereço: a Rua Juvenal Cardoso, antiga Estrada Campininha, Terra Preta. Essa solicitação também se faz necessária, pois o poste está cada vez mais inclinado, podendo ocasionar um grave acidente. Isso aqui já foi solicitado também em fevereiro de 2014. Até o presente momento não teve soluções. No meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito para que determine o departamento competente para que tome medidas necessárias em relação aos serviços postais no seguinte endereço: Estrada do Rio Acima, quilômetro 14, bairro da Ponte Alta. A solicitação também se faz necessária em razão dos problemas enfrentados pelos moradores quanto às suas correspondências. Está ali, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra o professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu gostaria de estar solicitando um encaminhamento de ofício ao comandante da 2ª Companhia do 26º Batalhão, aqui da região metropolitana, aqui de Mariporã, o capitão PM José Hinaldo Lima Freitas Júnior, para que ele reforçasse ou efetivasse rondas na estrada Prefeito Sarquisteliano, na região ali da Santinês. Aumentou muito a marginalidade e os munícipes procuraram esse vereador pedindo apoio nesse sentido. Como se trata de um órgão estadual, seria interessante encaminhássemos ao capitão, que está sempre aberto para receber as nossas demandas, através de ofício aqui da Câmara. O segundo ofício é para o senhor prefeito municipal, porque a responsabilidade do transporte coletivo municipal é da prefeitura, que está em concessão à empresa ETM. Lá na ETEC de Terra Preta, os alunos, os professores, eles caminham perto de 1 quilômetro para ir no ponto de ônibus, aquele ônibus lá do Jardim Pereira. Pedir para que estude a possibilidade de ampliar, pelo menos nos horários, né, nos horários de entrada e saída, porque ali são indústrias, tem trabalhadores e também, mas o grande fluxo são os alunos e os professores, as pessoas que trabalham. Tem a outra escola municipal ao lado. O pedido é no sentido de que estude a possibilidade de alterar essa linha municipal, da governabilidade nossa, para que, que eu digo é do município e do Poder Executivo, para que esses alunos sejam atendidos, em especial os alunos do período noturno. Para cortar o caminho, eles passam dentro de um terreno que por enquanto não está murado, porque a hora que murar, a volta será muito maior. É nesse sentido, encaminho também junto com o mapa do local, é nesse sentido que eu faço esses dois ofícios.
Em relação ao Senai, só um detalhe, não cabia naquele momento da moção falar a respeito, mas parabenizar as pessoas que vieram de uma forma organizada, reivindicar aquilo que consideram justo. Está faltando muito disso na nossa democracia, e nesses momentos em que a gente se sente afetado, a gente busca a organização e busca os apoios. E, nesse sentido, quero parabenizar os professores, as pessoas que coordenam e os alunos que vieram, provavelmente hoje perderam um dia de trabalho lá, mas para reivindicar providências nesse sentido. Era isso que ficou faltando, eu acho que nos meus argumentos, que também não eram pertinentes naquele momento. E boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público aqui presente. Meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de patrulhar e cascalhar o sítio Maria Caetano, Mato Dentro, Terra Preta. E o segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contatar o departamento competente no sentido de patrulhar e cascalhar a estrada dos Marechais, Corumbá, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de patrulhar e cascalhar Alameda dos Flamboyantes, Sol Nascente, Terra Preta. E quero aqui também agradecer o senhor prefeito por ter tampado a boca do bueiro na Avenida Pietro Petri, ao lado da Igreja Universal, em Terra Preta. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, o professor Edio. Graças a Deus, chega. Eu falei. Meu boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e aos internautas que acompanham nossos trabalhos legislativos. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria aqui de enviar um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao departamento competente que proceda com a regular manutenção da praça localizada entre as ruas Coronel Fagundes e Rua Brasil. A justificativa é que a praça, muito próxima à Secretaria do Meio Ambiente, está abandonada, sendo que as escadas estão sem pintura, pichadas, restos de podas e lixo jogadas no gramado e até, por vezes, entulhos. E as praças que realmente, hoje eu fiz aqui uma moção de congratulação ao senhor prefeito, né, e a Unigarden, as praças realmente precisam ser mais bem tratadas, porque a história das praças começa lá com os gregos, há 5 séculos, está ali o professor, 5 séculos antes de Cristo, né, onde a ágora, né, era o local de encontro da população, onde havia os debates, né, e hoje nossas praças estão realmente abandonadas. Então, quer dizer, 2000 anos depois, né, nós estamos abandonando as praças, né, e não é por aí. O outro ofício, senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício à empresa Artérias, no sentido de providenciar um acesso no sentido bairro para um acesso sentido bairro para os munícipes de Mariporã que desembarcam na ponte lá da Vila Galvão. A justificativa é que, pelo itinerário do ônibus, o mesmo deixa os munícipes na estrada e esses têm que utilizar de uma escada de escoamento de água para conseguir acesso à Vila Galvão. O que nem é preciso falar, que tem causado os acidentes. Semana passada mesmo, esse vereador teve notícia que um idoso escorregou e caiu. E a maioria das pessoas que ali usam aquele local são nossos munícipes, são o pessoal que vão trabalhar naquela região de Guarulhos, né, e que
descem do ônibus naquele local. Então, ali a gente está vendo o sacrifício que está, né, para que as pessoas tenham acesso à rua. Então, cabe a Artéries aí também, nesse momento, ver essa situação. Coitado do nosso senhor lá, que precisa descer a escada, né? E o meu terceiro ofício verbal, senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício para o excelentíssimo senhor prefeito de Guarulhos, para que providencie junto à guarda municipal da cidade um patrulhamento embaixo da ponte da Vila Galvão, onde muitos munícipes de Mariporã passam após desembarcarem dos ônibus na Fernão Dias. E a justificativa é que existem relatos de assaltos sofridos pelos munícipes que descem na Vila Galvão e passam por debaixo da ponte. É só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Desculpa. Vereador Wali Ali Hamid. Vocês prestem atenção, agora vai ficar sem falar. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, rapidamente, solicita a secretária de Obras que determine a limpeza do bueiro na rua Ângela Maria, em frente ao número 311, no Jardim Maria Eugênia. Também o departamento de trânsito para que construa um redutor de velocidade na rua Ângela Maria, também na proximidade do 311, no Jardim Maria Eugênia, juntamente com esse mesmo ofício, né, ao trânsito, também para construir uma lombada na rua Edson Petri, próxima à padaria do Papai, no bairro Colina 2. E último, solicitação, outro pedido ao Departamento de Trânsito, para que faça também redutores de velocidade no quilômetro 4,5, na altura do 5.015, próximo ao Bar do Ari. Justificativa que o ponto de ônibus, ali o ponto de movimento intenso de veículos e pedestres, principalmente os finais de semana. Terminados os ofícios, senhor presidente, gostaria só de fazer menção rapidamente à abertura das inscrições do curso de bombeiro civil que está sendo feito ali na Terra Preta. O horário de inscrição é das 8 ao meio-dia na ETEC de Terra Preta. É muito interessante isso, né? Agora que o governo está fazendo essas situações aí com os nossos jovens, com todos os nossos cidadãos aí, oferecer essa oportunidade, que afinal é um curso de R$ 4.700, é um curso de 260 horas, com avaliação pelo MEC, e que vai ser ministrado ali na própria ETEC. Muito bacana esse curso, é uma oportunidade, é gratuito e é feito em nossa cidade. Eu gostaria de deixar que vai ser feita inscrição, foi nesse sábado que passou, vai ter esse sábado agora também, né, dia 1º ou 31, não sei, e no outro dia 7. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Ok. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos fazer um minuto de silêncio. A pedido do vereador Rafael Tadeu e do vereador Aladim, da senhora Irene da Silva Oliveira, senhor Luiz Medeiros Araújo e Manuel Graciano dos Santos. Todos de vossa em pé.
Agora vamos passar a ordem do dia. Será discutido e votado o projeto de lei número 393 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 393 de 2015. Projeto de lei número 393 de 2015, Valdeci Moreno de Souza Lopes, dispõe sobre denominação de rua Olávio José Filho, a atual Rua 5, localizada no loteamento Jardim Olimpo, Terra Preta, neste município. Está lido, senhor presidente. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 393 de 2015. Algum vereador para discutir? Não? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação. Votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 393 de 2015. Vamos passar à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, informa a todos que, devido ao ponto facultativo do dia do servidor público, ao feriado de finados, a Câmara estará fechada no dia 30 e no dia 2 do 11, retornando seus trabalhos no dia 3 do 11. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de novembro, terça-feira, no horário regimental. Dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.